Olá a todos, bom, gente, veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre o Códice Vaticanos, mas necessariamente nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, ou Apocalipse, né? Realmente o Apocalipse, ele já se foi, já acabou, ele tem algumas partes ainda para se cumprir ainda, ou não? Bom, para a gente entender um pouquinho o livro de Apocalipse, nós temos que entender primeiramente o livro de Mateus, capítulo de número 24, que fala exatamente sobre o princípio das dores. E eu tenho aqui um facsímile físico e ele digital aqui também, do Códice Vaticanus. Tá bom? Nós vamos olhar o Códice Vaticanus, nós vamos olhar a 28ª edição, assim com o seu aparato crítico, tá? Do Novo Testamento grego de Nestle Aland e Eberhard Nestle. Kurt Aland e Eberhard Nestle. Bom, desculpa. Nós vamos ler a Bíblia de Estudo, palavra-chave, em português. Nós vamos analisar também cada texto aqui, cada letra, na chave linguística, tá bom? E nós vamos ver o interlinear também aqui. Tá? Então, o Mateus capítulo de número 24, ele começa exatamente nesse trecho aqui. E começa então o verso de número 24 de Mateus. Tá? E diz assim: Cai excelson, e saindo, aqui nós temos a nómina sacra de Jesus, tá? Do templo, tá? Vamos pegar aqui no português que a gente já vai mais rápido, tá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Seus discípulos. Eu quero que você grave isso na cabeça. Os discípulos fizeram o quê? Lhe mostraram a estrutura do templo. Tá? Então, Jesus estava saindo e aparece aqui seus discípulos exatamente aqui. Ó. Quer ver? Ó? Prostem, quer dizer, aproximando. Aqui, ó. Matetai. Autu, os discípulos dele. Então, nós entendemos que os discípulos de Jesus, que são os apóstolos, tá? Exatamente como está aqui também, ó, no templo, aproximaram-se aqui, ó, os discípulos dele. E aqui está ok. Exatamente o que está no Códice Vaticano aqui, ó. Tá? Aqui, ó, matetai. Então, em proste. Em prostem, aproximar, estar diante. E a chave linguística traz a mesma coisa. Ex elton, ex, que quer dizer sair, e euton quer dizer vindo. Então, ex euton quer dizer saindo de um lugar para outro, vindo. É porque esse ex aqui, ele é uma preposição de deslocamento. Ele é um aoristo particípio de ercomai. O aoristo quer dizer alguma coisa do passado. Então, saiu. Tá bom? E o ercomai, ele tem um aspecto temporal, saindo de algum lugar para o outro. Então ele sai de lá e vem para cá. Tá bom? E aqui, ó, saindo do templo, né? Excelta roieso apoto hieron. Eporeueto. Saindo Jesus do templo, ou ele se afasta-se do templo. Até melhor. Tá bom? Ou Jesus deixou o templo e estava para se afastar-se. Tá? Ok? Então, o que Jesus faz exatamente aqui? Vamos lá de novo para a Bíblia de Estudo. Tá? Jesus, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, Jesus sai do templo, se aproxima até os seus discípulos, e lhe mostra, então, a estrutura do templo. Quem mostra a estrutura do templo é Jesus. Dá-se a entender aqui que ele recebeu alguma revelação que agora ele quer falar para os discípulos. Ok?
No aparato crítico aqui, nós temos uma notinha aqui, ó. Que notinha é essa aqui? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Essa expressão aqui, tá? Apó, que quer dizer do de novo aqui, de templo, afastando-se do templo, tá? Ela é colocada exatamente aqui nesses manuscritos aqui, ó. Por quê? Porque apó é desde do templo, desde do templo. E apó também pode ser do. Só que tu aqui já está no genitivo, porque ele também aponta o substantivo, que no caso seria templo aqui também, como do. Então, saindo do templo, apó, desde o templo, tá bom? O Códice Vaticanus traz a expressão ecto, hiero e poreuto, saindo do templo, se afastando-se do templo, tá? Aqui, ó, ecto, aqui, ó, hieropogeto. Ou seja, a nota que está ali é exatamente uma nota exegética, gramatical. Bom? Então, o que acontece aqui? Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Isso o quê? A estrutura do templo. Foi para isso que ele chamou os discípulos. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada? A estrutura do templo. Foi para isso que ele mostrou ele lá, tá bom? A estrutura do templo. Então você vê que Jesus está com os discípulos, ele sai do templo, ele vai até os discípulos e ele chama os discípulos e mostra a estrutura do templo, que era exatamente o templo aonde os judeus, no Shabat, eles faziam a sua leitura litúrgica e adoravam ao Deus de Israel no templo. E Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá? Aproximando-se dele os discípulos. Tá? Aqui, ó. Também está em concordância com ele. Aproximando-se dele os discípulos. Né? Roikodomas tuiero. Roikos, que quer dizer casa ou lugar. Né? Roikos. Roikodomas quer dizer um lugar do templo. Tá bom? Então, ele diz aqui, ó, Rodé Apocrite respondeu-lhes, dizendo-lhes. Respondeu-lhes, dizendo-lhes. Apocrides. Apocrides, ela tem uma expressão também como berrar, como gritar, né? Dizendo-lhe, não vedes tudo isto, tá? Então, não, aqui, ó, aqui, romé quer dizer não, não. Que na verdade não existe, é de nenhuma maneira, tá bom? De qualquer forma, não existe isso, tá bom? Jesus então está dizendo para os discípulos que não ficaria nada sobre nada. Deixa eu ver aqui onde é que está essa questão aqui de Romé, Amém, Legou, Remi. Aqui, ó, Amém, Amém, Legou, Remi. Aqui nós temos Oukme, Oume. Não ficará de nenhuma maneira, de certamente. Tá? Então Jesus está dizendo oikodomene, que é o ato de construir, construção, obra, edificação. Tá? Hayokodomanaitu Hieru, não, a edificação deste templo não ficará. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Bom? Então, nós concluímos aqui no primeiro ponto
de que Jesus está falando com os discípulos, tá? Ele se direciona aos discípulos e depois dele sair do templo, ele diz aos discípulos que este templo não ficará mais de pé. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso está exatamente no Códice Vaticanus aqui. Essa mesma leitura está no Novo Testamento grego, de Kurt Aland e Eberhard Nestler, que é a última edição de 2022. Na Bíblia de Estudo, aqui nós estamos lendo em português, tá bom? Na Bíblia de Estudo, palavra-chave, nós estamos lendo a mesma coisa aqui, pegando cada letra, tá bom? E nós temos aqui o Novo Testamento interlinear, que ele fala a mesma coisa aqui, ó, para mostrar a ele as construções do templo, tá? E responder ele, não vê de tudo isso, isso o quê? Todas essas coisas, amém vos digo, que de modo nenhum será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pedra, você vê aqui litos, que é o nominativo, e depois você vê exatamente ele aqui no acusativo. Tá? Não está vendo essas pedras do templo aqui? Essas pedras, agora ele aponta que não ficará em pé. Bom, então aqui a gente termina, para não ficar um vídeo muito grande, o primeiro verso e o verso de número 2, tá bom? Do livro do Evangelho São Mateus, tá bom? Que nós estamos estudando exatamente sobre a destruição do Templo de Jerusalém e a confirmação de que se realmente o Apocalipse ainda falta alguma coisa ainda a ser feita ou ele realmente já foi totalmente exterminado, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição e nós vamos então para a parte de número 2.